Alô galera, aquele abraço todo especial, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, onde falaremos sobre a população e o trabalho. Vocês já ouviram falar em população economicamente ativa? Sabem quais faixas etárias a compõem? Pois nessa videoaula saberemos um pouquinho da situação econômica do território brasileiro. Pessoal, a população economicamente ativa, ela corresponde a pessoas que estão na faixa etária entre 15 a 64 anos de idade, segundo os dados do IBGE. Isso porque essas pessoas estão aptas ao trabalho e muitas delas, principalmente os jovens, procurando entrar no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, o crescimento dessa parcela, da população economicamente ativa, ela deixa o Brasil como um bônus demográfico. É que quando a população economicamente ativa é maior do que o número de dependentes. Mas, segundo os próprios dados do IBGE, esses números tendem a diminuir a partir do ano de 2030, quando, devido aí à mudança no cenário demográfico, a população de dependentes possa superar a população economicamente ativa. E isso impactaria diretamente no plano de governo, onde o governo deveria, no caso, investir mais em assistência aos dependentes, que são, na grande maioria, os idosos e também aos jovens, as crianças. Existe o emprego formal. O emprego formal, pessoal, é aquele tipo de trabalho onde o trabalhador tem a sua carteira de trabalho assinada e, assim, consequentemente, garantem todos os direitos trabalhistas existentes por lei. O emprego formal, ele vinha crescendo nas últimas décadas, nos últimos anos no Brasil, mas recentemente, com a crise global, o Brasil passou aí um período de recessão e acabou tendo muitos postos de emprego fechados e aumentando aí o número de desempregados no Brasil. O desemprego e a economia informal praticamente caminham juntos. Qual é a economia informal? É aquele trabalhador que não tem o seu registro, não tem a sua carteira de trabalho assinada. Nós podemos ter aí vendedores ambulantes, as pessoas que trabalham com revenda, que trabalham por conta própria, mas que não têm a sua empresa aberta. Então, esse tipo de pessoas, eles fazem parte da economia informal. E o desempregado por si só, que ele não tem também outra fonte de renda. Então, existe um grande número de pessoas nessa situação, um grande número de desempregados no Brasil e também um grande número de pessoas que não têm o emprego formal e acabam trabalhando, migrando para o emprego informal. A desvantagem do emprego informal é que ele não tem as garantias de direitos trabalhistas, como 13º, como direito a férias, dentre outros direitos trabalhistas. A crise econômica iniciada aí nos anos de 2008 e 2009 nos Estados Unidos, tecnicamente a maior do mundo, afetou rapidamente outros países. É como a crise ela é global, afetando as grandes potências, ela se propaga pelos demais territórios. Apesar da quantidade de desempregos no Brasil ter diminuído no início do século, ela passou a apresentar, segundo a pesquisa da amostra, um crescimento a partir de 2015. Então, teve uma queda no número de desempregados, mas a partir de 2015 em diante, esse número começou a crescer novamente. Podemos citar agora um caso mais recente, que é por conta da pandemia. O número de desempregados no Brasil aumentou absurdamente, certo? Porque com a pane geral do sistema econômico, as pessoas começaram a ter dificuldades em manter os seus empregos. As empresas não conseguiam mais pagar, então o comércio, digamos assim, a economia parou e aí muitas pessoas infelizmente foram afetadas diretamente, acabaram perdendo o emprego, tanto no Brasil quanto nos demais países do planeta. Criança trabalhando é permitido? Não, de maneira alguma. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e o trabalho infantil é um crime, é uma violação ao Estatuto. Mas infelizmente no Brasil sabemos que muitas crianças são obrigadas a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família e também a sua sobrevivência. Infelizmente, vai existir muitas crianças nessas condições. Muitas das vezes essas crianças trabalham, na grande maioria, para ajudar no sustento familiar, com remunerações irrisórias, trabalhos de bastante pesados para uma criança, em troca ali de uma alimentação que nem sempre é adequada, da roupa e do calçado. Então nós temos aí essa grande quantidade de crianças no Brasil, os trabalhadores infantis,
no território brasileiro, e esse número, infelizmente, com o crescimento do desemprego e da economia informal, esse número de crianças também trabalhando vai aumentar. De modo geral, o norte e o sul, né, de norte a sul, as crianças desempenham algum tipo de trabalho, tá? E estão ligadas aí à elaboração de recursos naturais. No Nordeste, por exemplo, as crianças trabalham no setor agropecuário. É muito comum no Nordeste nós temos as crianças na roça. O trabalho infantil prejudica principalmente o quê? Os estudos, né? Ao invés da criança estar na escola, estar estudando, ela está trabalhando, tá? Essa nossa conjuntura atual também tirou muitas crianças da escola e aumenta aí o abandono, né? Tem muitas crianças que abandonam a escola para poder se dedicar ao trabalho. Outra característica, gente, da conjuntura de trabalho atual é a mulher no mercado de trabalho. A mulher ela vem ganhando espaço no mercado de trabalho com o passar dos anos. Mas, se fizermos um comparativo da mulher em relação aos salários, às condições de trabalho e comparar com o homem, né, vemos que ainda há uma desigualdade muito grande. As mulheres ainda recebem menos que os homens e alguns empregos são dominados por homens, mas sabendo que a mulher vem quebrando essas barreiras. Hoje temos empregos que antes era dominado apenas por homens e há uma divisão bem igualitária. Há ainda o problema com relação à garantia dos direitos da mulher, né, como o direito à licença maternidade, a licença para amamentar, ainda é um problema ainda que a mulher ainda enfrenta no mercado de trabalho. Em momentos de crise econômica, as mulheres, né, eram as primeiras a serem demitidas, né? O percentual de mulheres desempregadas lá no ano de 2014 era bem superior, tá, ao dos homens, né, conforme, né, os estudos, né, nos mostram. Ao longo do tempo, novas profissões foram surgindo, né, nessa nova dinâmica econômica populacional. Tá? Diversos tipos de atividades no passado elas eram desenvolvidas por muitas pessoas e foram totalmente reformuladas ou automatizadas, empregando aí bem menos, né, mais pessoas com qualificação profissional. Conhecimento sobre computação, informática, né, também tiveram aí um grande crescimento, né, na área da tecnologia, da informação, na tecnologia mais precisamente, né, no ramo da informática, e ainda, né, devemos levar em consideração também no campo da pesquisa, surgindo aí profissões do futuro, né, como a gente pode destacar aí, advogado especialista em combate à pirataria industrial, né. Olha, agora com as aulas remotas, né, muita gente utilizando a internet, é muito comum os hackers estar tentando, né, crimes cibernéticos, e aí tem pessoas que trabalham na área da investigação digital, né, especialista em combate à pirataria industrial, a pirataria também aos ataques cibernéticos, como um outro exemplo que citamos. A engenharia de segurança digital é essa, né, como a gente acabou analisando antes, a engenharia de segurança digital, para proteger os internautas, né, proteger as pessoas que têm mais contato com a rede de comunicação, proteger dos hackers que tentam aí violar, roubar as senhas e fazer crimes pela internet. Desenvolvimento de aplicativos, né? Estudantes de universidades já conseguem criar aplicativos que vão aí, nesse tempo atual, modificar, né, e até dar uma qualidade de vida para a nossa população. Já imaginou você aí atualmente, você sem os aplicativos que temos hoje, sem a tecnologia que temos hoje? Consequentemente, seria muito mais complicado, seria muito mais difícil, tá? Ainda especialistas em marketing digital, profissionais altamente capacitados na questão do marketing digital, certo? Existem também os controladores de mídias digitais, muito comum, né? Destaque em novelas, em filmes, né? Os influenciadores digitais. Vocês já ouviram falar no gerontologista? Então, esse profissional ele é especialista no envelhecimento em suas características, seja ela biológica, psicológica, dentre outros aspectos. Existem ainda o bioinformacionista, que é um profissional da área da saúde que reúne, né, conhecimentos tecnológicos e de genética. Programadores de internet, muito conhecidos, né, por desenvolverem atividades relacionadas à programação, né, no ambiente virtual. E ainda arquiteto de realidades virtuais, né, aquelas artes em 3D, né, que aumentadas, entre outras. E assim, né, percebemos que a população e o trabalho passam por um processo de evolução muito rápido nos últimos anos,
Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e até a próxima!